pessoal do Encontro Diário, eu, Jéssica, Gegeu para alguns, estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre discipulado e os enfermos. Eu não sei se a Lelê me escolheu por conta disso, porque eu sou psicóloga, está falando de doença, não sei o que foi que aconteceu aí, mas eu me considero uma profissional da área de saúde. E eu confesso para vocês que esse dia da lição, a terça-feira, foi o dia que eu mais me demorei, mais estudei, mais refleti, que é o dia que fala sobre curando o corpo e a mente. Nesse dia, a lição continua falando que o foco de Cristo nunca é somente a parte física e nunca vai ser também somente a parte da mente ou os problemas emocionais. Então, eu acredito que não há diferença entre uma doença física e a doença mental no quesito de que estamos sujeitos a elas porque temos na nossa essência o pecado, né? Somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa para aqueles que são cristãos e acreditam nessa visão de mundo, nessa visão de homem. A lição nesse dia, então, ela está falando sobre alguns princípios de saúde e sobre como o emocional impacta no físico, né? Como psicóloga eu não tenho nada para dizer sobre essa parte, isso é muito verdadeiro, a gente tem diversos estudos, você sabe, alguém já sofreu isso na vida. Ansiedade pode levar à insônia, estresse pode levar a ataque cardíaco, doenças, dor de estômago às vezes é porque você está estressado aí com o final do semestre, com algum problema na vida. Então existem diversas situações físicas, doenças, enfermidades físicas que você pode sentir porque o seu emocional está abalado de alguma forma. E aí, onde que entra a cura que Deus oferece? Onde que entra o seu papel como discípulo quando você está diante de pessoas que estão sofrendo isso? Então, eu trouxe para vocês um conhecimento extra, né? Passei a semana aí estimulando vocês a lerem outras coisas, a pesquisarem, a estudarem a lição da Escola Sabática. Então, eu também fiz a minha parte. Há algum tempo atrás, não me sei, 2010, eu participei do primeiro encontro ou segundo de psicólogos cristãos lá no UNASP, Campus São Paulo, que falou sobre psicologia, espiritualidade e qualidade de vida. E a gente ouviu uma palestra muito legal de um psiquiatra chamado Francisco Lotufo Neto. Ele é da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo. Então ele fala sobre como a religião, ou o que ele chama de espiritualidade, faz diferença na sua saúde mental, ou seja, na sua qualidade de vida. Existem aquelas pessoas que acreditam que a religião às vezes traz problema como culpa, vergonha, algum tipo de retratação, quando a pessoa tem algum tipo de consequência no meio social por conta de algum pecado específico, por conta de alguma doença mental. E existem aquelas pessoas que acreditam, aqueles cientistas que pesquisam sobre a diferença que alguns aspectos da religiosidade traz na vida da pessoa. E eu queria dividir com vocês esses aspectos. Vou falar rapidinho, são eles. A consciência de Deus faz diferença na nossa qualidade de vida. O grau em que uma pessoa experimenta essa sensação de que é uma criatura de um ser maior, com o que tem uma relação com o divino, faz a diferença na vida do cristão. A aceitação da graça e do amor incondicional de Deus, o grau em que essa pessoa vivencia e compreende esse amor faz a diferença na forma como ela vê a vida, como ela passa o dia a dia dela. Arrepender-se e ser responsável, olha que legal, não é simplesmente só se arrepender e não é simplesmente só aceitar o perdão através da graça de Deus. É você se tornar responsável também, às vezes, pelas consequências daquilo que você fez, daquilo que você errou, mas que você pode fazer diferente, que você pode continuar sendo um cristão, continua sendo um cristão amado por Deus. Conhecer a liderança de Deus, ou seja, o grau em que a pessoa confia e espera de que Deus está guiando a vida dela. O envolvimento com a religião organizada, aqui ele diz o seguinte, quando a gente é proativo na comunidade religiosa que a gente frequenta. Ou seja, não é simplesmente ir para a igreja e esquentar banco, pessoal. É ir para a igreja, participar, falar, ajudar, tudo isso faz a diferença na sua qualidade de vida. Vivenciar essa comunhão e ser ético.
Tudo isso faz diferença na forma como a sua saúde mental, como a sua qualidade de vida é impactada por esse comportamento religioso, pela religiosidade. O autor ainda, que é um psicólogo da Clínica de Mayo, ele acrescenta uma 8ª categoria. A pessoa madura do ponto de vista religioso deve ser tolerante e não pré-julgadora. Olha que legal, olha que lição para a vida da gente. A religião faz a diferença na nossa vida, faz a diferença nas nossas enfermidades, quer sejam elas físicas, quer sejam elas emocionais, mas principalmente elas precisam ser um impacto na nossa vida espiritual. E quando a gente aceita essas mudanças completas, a gente deve ter uma postura madura e não de sair julgando as pessoas ao nosso redor que, quem sabe, estão tendo um comportamento diferente. Pelo contrário, como discípulo de Cristo, tente ter uma atitude diferente, tenha compaixão, seja perdoador, seja tolerante, ofereça aquilo que Deus te ofereceu em primeiro lugar. Do contrário, será que nós estaremos sendo discípulos de Cristo? Então fica aí uma reflexão hoje um pouquinho mais longa, porque era o dia que realmente mais tinha relação com a minha profissão e eu espero que você tenha aproveitado. Se você gostou do que eu li, procura lá alguma coisa sobre psicologia e religião. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você tem outro assunto para agregar, não se esqueçam de estudar a lição da Escola Sabatina, de ler a Bíblia, fazer oração, de realmente ter uma relação com Cristo. E aquelas 3 coisinhas, curtir, compartilhar e comentar e levar para o sábado para discutir com o seu professor e seus amigos. Não guarde para você tanta coisa boa que você está ouvindo. A gente se vê amanhã e esse é o Encontro Diário.